Hoje vamos começar aqui no meu canal do YouTube, uma série de entrevistas que vamos chamar de Conversa Boa. E para iniciar esse programa, esse episódio, eu tenho aqui uma convidada super especial, que é a Lari Mariano. Quem quiser, sigam ela nas redes sociais. E ela é jornalista e muito interessante, poeta, corredora e também tem uma deficiência, mas isso é só um detalhe. A gente vai falar um pouquinho com ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela, sobre alguns aspectos que nós compartilhamos e temos muito em comum. Lari, muito obrigada por participar dessa entrevista. Eu que agradeço, estou muito feliz de fazer parte, de ser a primeira convidada a inaugurar o canal. Exatamente. Conta um pouquinho para mim quem é a Lari Mariano. A Lari é uma pessoa, primeiro, antes de qualquer outra característica, uma pessoa extremamente positiva. E eu acho que eu levei essa positividade para todas as áreas da minha vida. Para o jornalismo, que é a minha profissão hoje, para todas as coisas que eu amo fazer e para as coisas que eu descobri ao longo desse caminho. Eu tenho já alguns bons anos de carreira aí, são mais de 10 trabalhando como jornalista em diversas áreas, mas principalmente em moda. E eu trabalhei muito essa questão da moda como uma ferramenta de representatividade mesmo, de poder falar sobre a gente antes que a gente use qualquer palavra. Então, eu fui levando muito esse olhar de leveza, de positividade para tudo que eu fazia. E eu me descobri, como você colocou aí num dos adjetivos, uma corredora. Eu nunca imaginei fazer parte de um grupo de corrida, mas eu tive uma amiga que me levou e falou: não, eles querem te conhecer, a gente vai fazer essa corrida acontecendo, vem com nós. E cheguei numa prova de corrida e não saí mais. Estou com eles há quase um ano aí já. Nossa, que barato! E conta para mim da questão do seu diagnóstico da paralisia cerebral. A gente estava conversando um pouquinho aqui, né? Eu tenho muito esse propósito, né? A gente estava conversando sobre levar o diagnóstico com muita leveza, como um aspecto só da vida e não como a principal chave, a principal tema da sua vida, e isso eu quero sempre levar para os meus pacientes, para os familiares, né? Eu pergunto, além do que está contabilizando as crises, quantas vezes faz físico, quantas vezes você está indo ao cinema, quantas vezes você está indo ao parque, né? Se está fazendo outras coisas além disso. Maravilhoso. E a Lari, ela, junto ela com a família, eu acho que você tem essa base. Conta para mim como que foi desde o início, e um pouco compartilhar a sua história aqui comigo. Eu sou prematura de um parto gemelar, minha mãe teve 2 filhas, a minha irmã ela faleceu com 23 dias de vida, numa parada cardiorrespiratória, ela não conseguiu resistir ali na segunda dela, eu tive 7. Essas 7 foram faltando, né, oxigenação no cérebro e ocasionou, chegamos no diagnóstico de paralisia cerebral quando eu tinha 8 meses. E a primeira coisa que a minha mãe perguntou, assim, que a minha família teve para perguntar foi: tudo bem, a gente sabe de todos os desafios, a gente sabe de todas as limitações, de todas as dificuldades que vão surgir ao longo do caminho, mas quais são as possibilidades? Então, acho que esse olhar de trabalhar as possibilidades do que a gente pode fazer, a gente já sabe que esse é o cenário que a gente tem, mas o que a gente pode fazer com o que a gente tem na mão? E acho que isso é diário, porque cada pequena coisa que se acontece depois do diagnóstico é uma comemoração absurda. Conseguir fazer pinça com os dedos, conseguir sentar, conseguir dar o primeiro passo, se vai falar,
como é que vai ser? Porque até então o exame dizia, olha, é uma criança que vai estar em estado vegetativo. Mas eu lembro da minha mãe contando que quando esse exame foi recebido, a médica que recebeu falou, olha, a gente pode esquecer o papel e a gente vai trabalhar com o que a gente tem na mão, porque o papel não condiz com a realidade. Então a gente vai trabalhar essa realidade muito mais a fundo e com muito mais afinco. E acho que a gente teve sempre esse olhar de positividade, de olhar para o que era possível e fazer com que tudo fosse possível, da minha maneira e no meu tempo. Sempre foi tudo um pouco mais demorado, as coisas demoraram para acontecer, mas elas foram definitivas quando elas aconteceram. Então, por exemplo, para engatinhar eu demorei bastante, eu fui engatinhar com 3 anos e meio. Só que para engatinhar foi um processo, foram muitos anos de fisioterapia, foi um tempo ali trabalhando e eu saí engatinhando. Mas não significa que a gente não teve um trabalho todo antes. Mas a demora, esse demorar, ele foi visto sempre com bons olhos, sempre com uma possibilidade do você vai fazer no seu tempo, independente se você vai levar mais tempo do que as outras crianças ou não. Você vai fazer do seu jeito e você nunca vai ser privada de nada. E eu nunca fui privada de nenhuma realidade. Se a gente precisasse ir a um parque, a gente ia. Se a gente precisasse ir a um restaurante, a gente ia também. Então, acho que ser inserida sempre foi me fazendo entender que a inclusão era isso. Era juntar todas as pessoas no mesmo universo e todas serem consideradas ali. E olhar com essa leveza de saber que hoje a muleta que eu uso quando eu preciso usar, a cadeira de rodas que eu uso, por exemplo, para correr ou para longas distâncias, ela é uma característica. Ela é só um adendo de toda essa vivência que a Larissa é. E não é o ponto principal. Eu sou uma pessoa e também tenho uma deficiência. E a sua família, sua rede de apoio, conta um pouquinho, assim, fez, pela sua fala, total diferença na sua vida, e ela até hoje você sente mais, aumentou a sua rede de apoio, hoje são mais os amigos, ainda tem os familiares ainda como um laço, lógico que tem, mas para te ajudar nessas dificuldades ou não tanto? Eu sinto que a família expande, né? Acho que todas as pessoas que vão chegando para somar, elas vão virando família. Então, o Vem Com Nós, por exemplo, o pessoal que tá ali mais perto, que faz a corrida comigo, o Caio, por exemplo, que foi o primeiro a me receber ali, o Lucas, que são os fundadores do grupo, que foram os primeiros a falar, não, a gente não tem alguém com deficiência no grupo, mas a gente vai fazer. Não importa se a acessibilidade de São Paulo não é legal, se a gente precisa ter desafios ali, se a gente vai precisar empinar a sua cadeira em alguns momentos. Hoje a gente tem a parceria depois também a gente trouxe a parceria com o Perna de Aluguel também, com o triciclo, para ter mais segurança ali para correr nas ruas de São Paulo, mas a princípio a gente fez aquilo que eu falei antes, a gente trabalhou com o que a gente tinha na mão. Então eram eles empinando cadeira de roda e correndo, e não, vamos fazer sim. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez uma corrida já foram 7 quilômetros, e eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu sei que pesa, que cansa. E eles, não, você vai, porque você faz parte com a gente, e a energia que você passa de volta é muito incrível, você faz a diferença no corre. E acho que isso vai se expandindo. Na escola também, os amigos acolhiam muito. Eu lembro que quando eu comecei mesmo a estudar, tinha aquela coisa do ajudante da professora, e eles precisaram criar um ajudante da Larissa. Porque era uma briga entre as crianças para quem ia carregar o andador, quem carrega a mochila, quem ajuda, e aí eles tinham um ajudante, um por dia, assim, para poder ajudar todo mundo, para todo mundo poder participar. E acho que essa sensação de união, ela vai se expandindo. Mas a minha família, claro que continua sendo uma base muito forte para mim, porque eles me ensinaram a olhar para tudo aquilo que eu poderia ser. Então, acho que desde sempre eu tive esse olhar de, olha, é completamente tudo possível para você e a gente vai estar sempre do seu lado como estão e continuam estando do meu lado, mesmo quando eles falam, olha, vai, voa sozinha,
Até, por exemplo, eu saí da casa da minha mãe porque eu precisava trabalhar aqui para São Paulo, ela mora no ABC, e eu falei, olha mãe, não dá mais, assim, para questão de trajeto. Eu vim dividir apartamento com a minha tia em São Paulo e assim, voar sozinha fez parte do processo. E para conseguir alçar esses voos maiores, viajar e fazer outras coisas sozinha, sem a presença familiar, também faz parte da rede de apoio da família, porque é também esse encorajar, ele tem que crescer junto com a gente, assim. Então acho que sempre vai ter esse laço familiar, mas a família, ela se expande para todos os amigos, para todo mundo que está perto, as pessoas do trabalho, todo mundo faz parte dessa rede que vai ficando enorme, porque quando a gente tem esse olhar de leveza, a gente chama as pessoas para mais perto. Eu acho que a gente quebra meio que o ciclo do medo, de que eu não vou perguntar, eu não sei como ajudar, eu não sei o que eu faço, e a gente chama pra junto e fala, vamos aprender junto também, vamos aprender a fazer, vamos criar uma possibilidade para você também. A gente acaba incluindo todo mundo, entendendo que inclusão não é um nicho, não é uma pessoa, não é um grupinho, é para todo mundo. E é muito interessante, né, quando já te conhecia e quando você foi para a corrida, e eu falei assim, e as redes sociais, tudo, fez aproximar pessoas que nem se conheciam. Sim. E foi incrível, porque eu já te conhecia e quando você começou a correr eu fiquei mais fã ainda, e a corrida para mim também, né, assim, uma forma simbólica, para mim eu até chamo, né, a corrida da vida, porque a corrida para mim, assim, fez eu mudar de pessoa, mudar como eu sou, né, confiar, é aquilo que você falou, eu não tenho perfil de corredora, mas esse ano eu vou correr uma maratona, e eu comecei do zero, 5 quilômetros, zero não, né, assim, menos de 5 quilômetros, depois 10, depois 15, 21, e eu este ano vou fazer a maratona. E a corrida da vida é isso, né, é você acreditar, é você ter apoio, é você ter pessoas que vão te auxiliando nesse processo, né, mas é tudo, né, parte de você querer, e um apoio, e você criar esse apoio junto, né, acho que Completamente, a corrida me fez, assim, abrir os olhos para muita coisa. Eu falo para os meninos no Vem Com Nós, eu falo, olha, vocês são extremamente transformadores, porque é um grupo focado em pessoas que ainda não são corredoras, mas que querem começar a correr. Então eu acho que esse olhar, essa mentalidade de sim, se você tá aqui, você pode, eu também posso, é uma coisa muito transformadora, assim. Quando eu cheguei e eu vi que, assim, independente de como eu estivesse, se eu estivesse na cadeira de rodas, ou se, como veio um tempo depois, eu vinha dar alguns passos a pé, e eu perguntei, eu lembro do meu receio, né, de perguntar, eu falei, gente, mas como é que será que vai ser possível, né, porque tá todo mundo correndo ali no seu ritmo, se desafiando, e eu vou pedir para fazer uns passos a pé que vão ser totalmente diferentes em velocidade, eu não vou estar no mesmo pace. E assim, tudo que eu ouvi foi óbvio que é possível. A gente vai dar um jeito. E a gente deu um jeito tão incrível que assim, as pessoas correm na frente, elas fazem o tempo delas e elas voltam para receber ali, para eu estar junto, e aí gritando Larissa o tempo inteiro, e é uma energia que assim, a primeira vez que eu corri a pé, eu senti uma vontade imensa de chorar, porque eu falava, eu nunca senti uma energia assim tão imensa e tão potente, no sentido de que, caramba, eu posso correr, que é uma coisa que a gente falava que, nossa, né, como a gente tem tanta dificuldade no andar, no deambular ali, e ser uma corredora parecia muito distante, assim, uma realidade que, nossa. E eu vou te convidar, porque a gente está fazendo um time de pessoas, amigos, né, profissionais de saúde que já correm, que gostam de atividade física, para você correr com a gente. Com certeza. Porque a gente quer muito isso, que assim, vocês não sejam uma pessoa ali no meio de uma multidão,
certo? A gente quer que sejam muitas pessoas, muitos pais, muitas crianças, né? Eu fui fazer aquela corrida da Olga Costa, eu fiquei assim extremamente emocionada de ver tantas crianças, tantos pais, mas é raro isso nas corridas, né? Ou porque não veem a possibilidade, né? Não acham, né, que são para eles, né? São para aquelas pessoas, mas é para todo mundo. A corrida é muito democrática. Acho que isso é o que me fez assim apaixonar. Eu acho que você também, né? Com certeza, eu sempre falo que acho que uma das melhores formas de acessibilidade é a disponibilidade. Encontrar pessoas disponíveis a fazer com que você seja parte. Porque eu lembro que eu estava até falando dessa semana com os meninos mesmo. Eu não sou um membro do Vem Com Nós, eu sou parte, é meu também. Então, assim, quando eu tô correndo, eu sinto que eu sou parte. Eu não sou simplesmente alguém que chegou e tá ali no meio. É fazer parte, é construir junto, é a gente falar, olha, como é que a gente vai fazer mais inclusão agora? A partir de mim, como é que a gente vai trazer mais pessoas? Como é que a gente vai expandir isso? Como é que mais pessoas vão sentir essa energia boa, quer correr junto, quer fazer bagunça mesmo, é sair cantando, fazendo dancinha no meio da Paulista, e é tornar possível, é fazer com que seja acessível e que seja realmente para todo mundo, como você falou, porque é. Eu acho que a corrida em si, ela é um espaço de acolhida, né? Quando a gente percebe isso, quando isso se desperta na gente, não tem mais volta. É. O bichinho, a gente chama do bichinho da corrida. O bichinho da corrida Né? pica e não tem volta mais. É. Conta um pouquinho, como que faz para ir correr com Vem Com Nós? Bom, a gente tem as corridas fixas, são sempre às quartas-feiras, às 8h45. A gente sai ali da Praça Oswaldo Cruz, em frente ao Shopping Pátio Paulista, vai até o MASP e volta, retorna para a praça, dando aí mais ou menos 3 quilômetros. E a gente faz isso todas as noites. A gente tem alguns treinos de domingo também, aos finais de semana. E a gente se inscreve em determinadas provas juntos para fortalecer um ao outro. Então a gente vai, por exemplo, agora em junho, para a Maratona do Rio. Então a gente junta uma galera, vai todo mundo e fica aquela energia sensacional que contagia não só a gente que já faz parte, mas outras pessoas também que se juntam com a gente. E é incrível, assim, né? Eu me emociono de falar porque realmente é uma acolhida absurda, assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto eles são potentes em mim, assim, o quanto essa energia me desperta para milhares de outras coisas que vão muito além da corrida. Verdade. Fala um pouquinho, assim, da questão da deficiência. O que ela trouxe de ensinamento, de possibilidades, de tudo, assim. O que a Lari com deficiência fez mudar, talvez, né, algumas pessoas, trazer alguns ensinamentos. Conta um pouquinho, pode ser uma história, um pouquinho do que você já viveu aí todos esses anos. Acho que todos os dias a Lari com deficiência tem o seu bichinho próprio ali, que pica alguém. E eu costumo brincar que essa questão da inclusão e de ter a deficiência para um olhar inclusivo mesmo, ela é um radar, né? Então, quando a gente dá uma informação ali de que, nossa, isso faz parte da minha rotina e eu não tinha percebido, é um radar que liga e não desliga nunca mais. Eu costumava, quando eu comecei a ampliar isso, porque eu acho que às vezes quando a deficiência faz muito parte da nossa realidade, ela fica tão natural que a gente esquece que as pessoas precisam saber disso. Então eu nunca tinha falado muito sobre a deficiência até, por exemplo, chegar na faculdade, porque a gente, com tanta naturalidade que a gente age, que a deficiência acaba ficando mesmo como uma característica e a gente esquece que precisa passar essa mensagem para as pessoas. Que as pessoas precisam entender mais como é que funciona esse mundo. Então eu comecei na escola, eu lembro que teve alguma pergunta sobre a deficiência e eu dei ali a explicação, e aí teve uma professora que falou, não, você tem que expandir essa explicação para outras salas, para outros alunos. Comecei no ensino médio ali,
e passei a falar mais para as outras pessoas. Quando eu entrei no jornalismo, eu entendi que a gente precisava comunicar isso mais com um volume maior, com um alcance maior, que as pessoas poderiam entender e a partir de um olhar leve, porque eu sei que existe ainda muito medo de falar errado, de usar o termo incorreto, ou de será que eu vou ofender se eu fizer uma pergunta, será que eu chego e abordo, será que eu não abordo, porque a gente teve uma construção muito grande do ai, não fica olhando, ai, não pergunta, ai, não fica muito perto, e desconstruir isso que foi construído todos os dias é chegar perto e falar, olha, é assim que acontece pra mim, você pode me ajudar dessa maneira. Então acho que essa construção ela foi vindo muito pra mim depois no final da adolescência, mas no início da vida adulta, porque eu fui entendendo que as pessoas precisavam realmente construir esse mundo na cabeça delas e entender que elas fazem parte da inclusão, tendo uma deficiência ou não. Porque o mundo é diverso. Eu olhar para você, eu olhar para cada um que está do meu lado, tem uma diversidade, algo diferente de mim. Nós não somos iguais. E como é que a gente faz para entender esse mundo? É juntando, é incluindo, é fazendo com que as pessoas falem de si, é trocando experiências e fazer isso de uma forma leve, que as pessoas se sintam também incluídas nessa realidade. Então acho que a minha deficiência, ela me influenciou, me levou a trabalhar moda inclusiva, por exemplo, que é uma moda que tem facilidades para pessoas com deficiência, mas que também não é exclusiva para pessoas com deficiência, né? Ela faz parte de muitas outras rotinas, de alguém, por exemplo, que tem pressa de se vestir, se veste ali muito mais rápido, porque tem uma adaptação, porque tem, por exemplo, um botão magnético na camisa, ou porque tem um zíper na barra da calça e esse zíper vai ser puxado para passar uma órtese, como eu fiz, por exemplo. Durante muito tempo eu tive dificuldade para achar sapato por conta da órtese. Então, essa realidade, ela sendo transferida para diversos espaços, ela vai educando as pessoas. As pessoas vão entendendo como é que elas fazem parte. Eu costumo dizer sempre assim, olha, quantos de vocês já subiram uma rampa na vida? Quantos já usaram, por exemplo, uma legenda num vídeo, mesmo que ele estivesse na língua que você compreende? Todos já fizeram isso em algum momento. E isso é acessibilidade, isso é inclusão. E quando as pessoas percebem que, nossa, isso realmente já faz parte da minha vida, da minha rotina, faz muito mais sentido falar de incluir, faz muito mais sentido para elas que elas façam parte desse universo inclusivo. Então acho que esse bichinho da Larissa com deficiência que acredita nessa possibilidade para todo mundo, ele é diário, assim. E todos os dias eu aprendo também. E a questão da sua voz, das vozes de várias pessoas, né, o Ivan Barón, todo o pessoal da nossa casa, do Rafael, que é um amigo também. Nossa, o quanto a gente aprende e o quanto vocês nos ensinam, não só a gente, mas a muitas pessoas, como isso é importante, porque há, não sei se muito tempo ou pouco tempo, as pessoas com deficiência eram excluídas, não tinham isso, né, nas redes, não tinham muitas vozes. Recentemente eu também comecei a assistir vários vídeos da Yohama, de outras pessoas, atrizes, atores amarelos que também têm preconceitos, né, as pessoas também têm preconceito, e eu falo assim, nossa, eu também sou amarela, eu também, né, então eu fiquei né, me sentindo ali, fazendo parte, e a gente pode ajudar tendo ou não deficiência, sendo amarelo ou não, sendo LGBTQIA+, ou não, ou sendo qualquer grupo que seria, vamos colocar, a minoria, mas como diversidade faz parte como um todo, né? Com certeza, eu acho que as redes sociais, elas potencializaram muito essa possibilidade da gente falar, da gente ter mais voz e por nós mesmos, né? Não precisar ter um interlocutor, não precisar ter alguém que fale
expor nós, mas ter a nossa própria voz ali falando, passando as mensagens que a gente quer passar, e esse aprendizado é sempre uma troca. Eu aprendo muito também com cada um, e eu aprendo com pessoas também que não têm nenhuma deficiência e são completamente disponíveis a fazer aquilo acontecer e que são totalmente aliadas de inúmeras causas simplesmente por viverem. E eu acho que isso tem que fazer parte da rotina. Eu costumo dizer que é natural, né? A gente sempre coloca na caixinha do é normal. Não, não é normal, é natural. É natural porque precisa ser como sempre foi, assim, não ter medo, não ter tato, ter essa naturalidade de chegar e conversar. Acho que o diálogo é a chave de muita coisa. Exatamente. E eu conversava um pouquinho com o Rafael uma vez, eu falava assim: "Ai, Rafael, eu tenho um pouco de receio de, às vezes, falar sobre capacitismo, falar de deficiência, sendo que eu não tenho deficiência, tudo", né, e ele falou exatamente isso que você falou, da questão de ser aliado. Então, assim, qualquer um de nós podemos ser aliados de qualquer causa, né, não precisa ser só da deficiência, e eu acho que isso é muito bacana, porque é aquilo que você falou, às vezes eu tinha um certo receio de ou perguntar, ou de falar alguma coisa e ser julgada por não ter uma deficiência, né, mas pelo fato de eu trabalhar com a deficiência, também não era julgada, mas eu tinha esse receio de ser julgada por algo que eu não sou, Sim. que eu não tenho. Mas acho que os aliados são parte muito fundamental daquilo que a gente faz, de Tudo. todos os processos, todos os progressos que a gente tem são feitos com aliados, até porque se a gente se reunisse só entre pessoas com deficiência, a gente seria um grupo. Quando a gente traz aliados, a gente é um universo. E aí Exatamente. sim a gente está de fato sendo inclusivo, incluindo todas as pessoas em cada mundo particular. É isso que precisa acontecer sempre. Falando um pouquinho sobre a questão disso, do preconceito, tudo, um termo que sempre a gente coloca, tem sido mais falado, que é o termo capacitismo. Defina para mim o que é capacitismo, Larissa. Acho que para mim o capacitismo ele está muito correlacionado à falta de informação. Então acho que principalmente, além de ser um preconceito contra uma pessoa que tem uma deficiência, eu acho que ele está muito relacionado à falta de informação que as pessoas ainda têm sobre, de fato, a realidade das pessoas com deficiência e em colocar isso como uma falta, de fato, de capacidade, né? Sendo que não é. Como a gente conversou aqui o tempo todo, existem inúmeras possibilidades, existem inúmeros universos em que as pessoas com deficiência estão inseridas. Tem esporte, dança, corrida, na comunicação, em absolutamente tudo aquilo que elas quiserem ser e fazer. O capacitismo ele vem como uma barreira, mas eu acho que ela é muito facilmente quebrada com a informação, e acho que o que a gente tem feito hoje de disseminar informação, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, que é levar essa informação com uma leveza, com uma consciência de que as pessoas ainda não sabem, justamente por toda essa história que a gente teve de colocar a pessoa com deficiência num espaço lateral e falar, olha, você tá aqui, mas fica no cantinho, e de justamente não incluir, não juntar essa informação, a gente hoje está quebrando isso e fazendo isso com leveza. Eu acho que a gente tem muito a ganhar, assim, nessa questão. Eu acho que a melhor arma contra o capacitismo é a informação, e a informação sendo trazida assim de forma leve, sem precisar atacar ninguém, sem precisar diminuir ninguém, até porque é exatamente o que a gente não quer, né? Ser diminuído por um preconceito, então que a gente não faça de volta, mas que a gente tenha esse olhar sempre de leveza e de acolhimento para as pessoas e principalmente de educar, porque eu acho que isso transforma e é o primeiro passo para que a gente tenha aliados formados e trazendo para a gente novas possibilidades. Você já sofreu muito preconceito, Lari, na sua vida? Olha,
eu acho que eu já passei por ele. Eu costumo dizer que eu não sofri porque eu sofrer é uma escolha. É verdade. Então, eu não escolhi sofrer por ele, mas já Entendi. passei muito por ele na vida. E acho que é de fato de pessoas que desconhecem o que é a realidade de uma pessoa com deficiência. Por exemplo, na escola, a minha mãe já teve que ouvir: poxa, mas não dá vacina na criança, é assim que a criança fica. E não tem a ver com a paralisia cerebral, ela estava confundindo com a paralisia infantil, mas ela colocou ali uma questão que, poxa, não precisava ser colocada daquela maneira. E quando minha mãe foi explicar, ela ficou completamente, assim, envergonhada pelo que ela tinha falado. Então, acho que essa falta de informação das pessoas, de entender realmente a possibilidade das pessoas com deficiência, ela é muito latente ainda, muito visível, mas a gente tem quebrado isso com disponibilidade, com essa educação diária e com muita, muita, muita paciência de educar as pessoas que estão ali ao nosso redor e ainda não compreendem isso. Acho que eu sou muito entusiasta de achar que cada um tem seu tempo, né? Eu acho que as pessoas têm tempos diferentes, assim como eu tive tempos diferentes de andar, de engatinhar, de sentar e de fazer coisas que parecem simples para as pessoas, mas que eu sei quão dificultosas foram nesse caminho. Eu sei que o compreender isso tem tempos diferentes, mas que a gente tem feito isso mais com mais afinco, a gente tem trazido isso para novelas, para filmes, para veículos de comunicação, a gente tem falado disso em semanas de moda, a gente tem feito isso em espaços que inspiram as pessoas, né? E que, como você falou, fazem parte de uma representatividade. Quando você olha alguém como você num grande veículo, num outdoor, numa televisão, em qualquer coisa do tipo, você pensa, caramba, aquilo é pra mim também. E acho que nesse ponto a gente tem evoluído bastante. E apesar de eu ter passado por isso em muitas vezes na minha vida, eu sempre escolhi olhar para a pessoa e responder qual era a minha realidade, em conversar e trazer para o diálogo. Eu acho que a gente resolve muita coisa aí também. Diálogo. Eu acredito muito nisso e batalho muito nisso, na questão assim da leveza, né, porque neurologia, eu trabalho muito com epilepsia e eu comento muito com os pais, né, o que vocês estão fazendo? Além de contar quantas crises, né, porque às vezes as famílias deixam de fazer atividades, né, de lazer, de ir ao parque, sair com a sua esposa ou até com os outros filhos para cuidar exatamente daquela criança que está com uma condição naquele momento. Não estou julgando que não seja necessário, mas eu sempre tento colocar para que eles também continuem fazendo outras coisas, adaptando, né, e para que não seja a vida, né, a doença, a condição neurológica, o diagnóstico seja só aquilo, né, então... Acho que o diagnóstico ele precisa ser visto, o diagnóstico, a condição, enfim, o que quer que seja, ele precisa ser visto como um ponto de partida. Então tá, eu recebi o diagnóstico, eu sei o que é, e a partir daí, como é que eu vou desenvolver a minha vida como isso sendo uma característica. Eu não vou viver como se isso fosse o núcleo, o centro do meu dia, da minha vida, de todas as coisas que eu faço. É só uma característica e ela vai continuar existindo ao longo das idas ao cinema, ao longo das idas ao parque, ao longo da vida que vai coexistindo ali com essa característica que está ali junto. Eu costumo dizer que é como a Larissa, assim como ela usa óculos, ela tem uma deficiência. Então ela é só uma parte da vida. E ela vai coexistir muito bem com outras coisas, com outros movimentos e até às vezes muito melhor, porque a gente potencializa e aprende muito como fazer da nossa maneira, mas a gente só aprende vivendo. Com certeza. Outra questão, a gente faz sempre um desafio, a gente, que eu digo assim, eu, a G, né, que está aqui atrás, a gente foi construindo o desafio Sakura, o projeto Sakura,
Eu vou explicar um pouquinho o que que é, que tem tudo a ver com essa nossa fala aqui. E aí eu queria propor você fazer um desafio, que seja o seu desafio aí para o meu projeto. Tá. Então, o projeto Sakura, ele é um projeto que eu idealizei para as famílias, para as pessoas. São pequenas atitudes que vão te trazer algum certo bem-estar, uma qualidade de vida. Seja ela tirar uma foto, dar um abraço, fazer uma ligação, qualquer coisa, ensinar algo, um artesanato, uma comida. E aí eu queria que você propusesse um desafio aqui pra gente, para os nossos seguidores, que agora são seus também, para que fizesse para algum mês que a gente vai escolher. Perfeito. Eu vou expandir um desafio que eu já faço e acho que tem tudo a ver, que é todos os dias, ao fim do dia, escrever um motivo que me fez sorrir. E guardar num potinho, para depois no fim do ano eu abro e eu vejo todas as coisas boas que cada dia teve para potencializar a parte boa da vida e não focar nas dificuldades. Isso, e são 365 dias? São 365 dias e todos os dias um motivo pelo qual eu sorri, porque pelo menos um sorriso por dia a gente tem que dar. Então todos os dias eu coloco um motivo que me fez feliz para no final do ano ou no início do próximo abrir e entender todas as coisas boas que talvez a gente não perceba, que sejam simples ao longo do dia a dia, mas eu faço isso sempre para potencializar essa alegria. Nossa, maravilhoso, já vou começar. E você pode ver depois, antes ou não? Pode, né? Se você precisar daquele gás para sua confiança, você pode abrir o potinho lá e ver o que tem te feito sorrir. E até entender para repetir isso mais, né? Quais são as atividades, as coisas que mais te fazem sorrir e por que não fazer mais disso, mais vezes. Com certeza. Bom, a gente está chegando ao final, infelizmente, mas eu anotei aqui, eu queria que você repetisse. A gente tem aí na sua bio do Instagram, a disponibilidade é a melhor acessibilidade possível. Você já falou sobre isso, mas eu queria que você agora ressaltasse para a gente fazer esse fechamento e para que a gente refletisse aí ao longo dessa jornada da vida, dessa corrida da vida, dessa frase tão potente. Acho que para mim a disponibilidade é a melhor acessibilidade possível porque ela transpõe qualquer barreira. Quando você está disponível a fazer alguma coisa de fato, quando você está aberto àquela possibilidade, nada te impede. Não é uma barreira arquitetônica, não é uma barreira física, não é uma barreira de atitude, tudo vai canalizar para que aquilo seja possível, independente das dificuldades que você tenha, quando você está disponível a fazer, você transforma. Então, independente se você tenha um degrau que você vai precisar alterar, independente se você tenha uma atitude que você vai precisar repensar, quando você está realmente aberto a fazer, com vontade de fazer, aquilo se transforma e aquilo se transforma para todo mundo, acaba sendo uma rede. Quando você está disponível, você torna outras pessoas disponíveis, você contagia, você faz com que as pessoas entendam que a disponibilidade ela precisa estar aberta todos os dias, é como uma porta aberta para que você possa passar e entender a realidade do outro. É um pouco como o que a gente tem trabalhado bastante, que é a empatia. Acho que essa disponibilidade e a empatia na prática, né? Então eu trabalhei essa frase no Teleton, eu trabalhei essa frase na minha comunicação, eu trabalho essa frase nas minhas redes sociais e na minha vida, porque eu realmente acho que a melhor acessibilidade possível é estar disponível a fazer acontecer na sua realidade, na realidade de alguém. Nossa, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A gente vai se ver várias vezes esse ano. Eu espero lá muito. No congresso da nossa casa, na Maratona do Rio.
Estamos muito conectados. Obrigada por esse convite. Eu tô muito feliz e eu amei nossa troca. Obrigada.